Depois de um final de semana daqueles, vamos trocar ideias sobre o nosso futebol brasileiro. Teve a definição dos finalistas da Copa do Brasil e tivemos novamente o Campeonato Brasileiro em aberto. Esse é o seu canal Resenha, nosso espaço para falar de futebol. Comenta aí nos comentários a sua opinião sobre todos os assuntos. E lembrando, né, rapaziada, deixa aquele likezão aí. Meus amigos, Flamengo e Atlético Mineiro vão voltar a decidir uma final de torneio depois de 2 anos. Foi bem tranquila a classificação das duas equipes. Eu, inclusive, acho que esse tranquilo, ele é até problemático, até porque um dos jogos, que foi Atlético Mineiro e Vasco, foi um jogo muito mais apertado. Já no jogo do Corinthians, que talvez a gente esperasse alguma coisa a mais, eu acho que a gente não teve grandes surpresas, né? Pois o Corinthians foi muito pobre, perdeu muitos gols e acabou com um a mais sendo eliminado. E pra gente começar a nossa brincadeira, vamos começar falando de sábado, quando o Atlético Mineiro foi ao Caldeirão de São Januário e olha, quase que o Vascão cozinhou o Galo com pena e tudo, rapaziada. Porque desde o início foi uma pressão danada, Vasco tentando a todo momento ali se impor dentro de casa e acabou fazendo 1 a 0 com o Verratti e botou uma expectativa muito grande no seu torcedor. Mas infelizmente eu não sei o que aconteceu, que o Vasco, ao invés de inflamar o jogo, teve o ânimo um pouco dissipado e acabou que, de certa forma, virou o segundo tempo ali com apenas 1 a 0 e logo no início uma falha de marcação, a única falha do Léo Pelé, o Hulk pegou uma bola linda e colocou na gaveta do Léo Jardim. Foi aí, galera, que o jogo acabou, até porque todo aquele ânimo que o Vasco tava para poder tentar virar ali o playoff, meio que foi dissipado pelo gol do incrível Hulk, que mais uma vez colocou o Atlético numa decisão. E é aquela coisa que eu sempre falo para vocês, o Galo, por mais que não venha jogando aquele futebol absurdo, está chegando em várias frentes e já tem uma final garantida, rapaziada. E assim, sendo muito franco com vocês, rapaziada, eu acho que o Vasco poderia sim ter se classificado, pois jogou muita bola, mas realmente não equalizou isso em oportunidades e não fez gols. Então acabou que diretamente o Vasco acabou eliminado. E depois que acabou o jogo do Galão, rapaziada, a expectativa foi pro dia seguinte, pois naquela ocasião, com o Galo já classificado, ainda cabia uma decisão, Corinthians e Flamengo, quem iria à final da Copa do Brasil, até porque 1 a 0 também era um resultado muito magro, tendo em vista o tanto que o Flamengo produziu no jogo de ida. E assim, galera, com o roteiro todo descontextualizado, o jogo tomou proporções muito diferentes, pois logo no início da partida ali, mais ou menos com uns 20 minutos, Flamengo teve gol anulado, Flamengo teve Bruno Henrique expulso depois de uma entrada gravíssima no Mateuzinho. Eu particularmente acho que foi para cartão vermelho, aquilo ali não tem nem discussão. Só que quando você acha que o Corinthians ia inflamar o jogo, botar o seu mando de campo para valer, eu não sei o que aconteceu, porque o Corinthians produzia, tinha alguns momentos que parecia que o Flamengo estava com 11 em campo também. Acabou que o Alberto perdeu algumas chances e uma outra, que até foi uma boa possibilidade, o Rossi defendeu e o jogo ganhou aquele contorno dramático, onde o Corinthians ficava alçando bolas à área, tentando construir ali, mas sem grande êxito, e o Flamengo com muita tranquilidade a hora que tinha a bola, fazendo aquele jogo inteligente, retendo a bola, saindo no contra-ataque, levando até perigo em alguns momentos. E esse cara que vocês estão vendo aí, ó, o Gerson, foi mais uma partida excepcional desse jogador. Então assim, galera, se tem alguém que talvez poderia estar na final da Copa do Brasil, era o Vasco. Porque o que eu vi do Corinthians, se eu fosse corintiano, eu acho que eu estaria até um pouco desanimado, pois eu esperava muito mais a hora que o Corinthians tinha 1 a mais. Atlético Mineiro e Flamengo decidem a final da Copa do Brasil. Ainda nessa semana, no dia 24, vai acontecer o sorteio de mando de campo às 15 horas e provavelmente deve ser transmitido no canal oficial da Copa do Brasil. Mas e aí, galera, quem chega gigante para essa final? Flamengo ou Atlético Mineiro? Quem você acha que vai ser campeão? Flamengo ou Galo? Eu, particularmente, se eu fosse apostar numa das duas equipes, eu apostaria no Flamengo, apesar de vocês saberem que eu torço para um rival.
Mas é isso. Vamos ver quem leva. E além de a partida entre Corinthians e Flamengo, ontem nós tivemos o único jogo isolado pelo Brasileirão e um jogo que valia muita coisa. Eu particularmente assisti o jogo por completo, acho que foi uma das melhores partidas do Campeonato Brasileiro dessa temporada, onde o Palmeiras venceu o Juventude por 5-3. E não pense que 5 gols pro lado do Palmeiras foi um jogo fácil, não. Pelo contrário, foi um jogo em que o Juventude apresentou um bom futebol, fez valer o seu domínio, mas a equipe alviverde comandada pelo Abel usou muito bem os contra-ataques, Estevão e esse cara aí, Rafael Veiga, que voltou a marcar mais de 2 gols numa partida, inclusive marcou 3 e ainda chegou a 99 gols pelo Verdão. Igualou inclusive a marca do animal Edmundo, que também tem 99 gols, se não me engano, na galeria de artilheiros históricos do Palmeiras. E a partida como um todo, rapaziada, foi uma partida que ela foi eletrizante, principalmente ali no início do segundo tempo. Teve muito lance polêmico, teve lance ali do Juventude que eu achei que poderia ter sido expulsão, teve lance também que poderia ter pênalti, enfim, foi uma partida daquelas, né? Aos moldes que a gente tá acostumado de arbitragens de Campeonato Brasileiro. Mas o grande ponto dessa situação, dessa partida, não foi só o jogo, mas sim a fogueira que reacendeu o Campeonato Brasileiro. Lembra que eu comentei com vocês na rodada que o Palmeiras empatou com o Bragantino, que eu achava o confronto do Palmeiras mais fácil que o do Botafogo, e o Botafogo venceu e o Palmeiras empatou? Dessa vez foi ao contrário, pois no final de semana o Botafogo empatou com o Criciúma, jogando no Maracanã, em uma partida também com muita polêmica, e acabou, galera, que novamente a diferença entre líder e vice-líder caiu. Mas antes de te mostrar a tabela, vamos passar um pouco nos resultados, né? Na terça-feira ali, ó, o Fortaleza empatou com o Atlético Mineiro, naquele jogo bem esquisito que o Atlético mandou ali um time meio alternativo e acabou que o Fortaleza achou que poderia ter alguma facilidade e não teve. Teve o Vasco, que infelizmente foi muito prejudicado pela CBF com a escolha desse jogo para esse dia, né? Eu acho que foi muito azar do Vasco ter pego o São Paulo naquela ocasião, prestes a uma grande decisão. O Fluminense, com um baile do Ganso, venceu o Flamengo numa partida muito legal também, que pra mim pode ter sido também uma das melhores do campeonato. O Corinthians tinha feito 5-2 no Atlético Paranaense, Atlético no ano do seu centenário cavando a cova pra Série B, e ainda por cima tivemos o melancólico empate entre Atlético Goianiense e Cuiabá, lá no Antônio Ascioli. O Botafogo na sexta recebeu o Criciúma no Maracanã, não fez o dever de casa, fez uma partida pobre e acabou empatando com a equipe catarinense. E ainda por cima, ó, Cruzeiro e Bahia também ficaram no 1-1, no Grenal deu o Inter, que colocou o Inter na briga pelas principais vagas nos torneios continentais. O Vitória venceu o Bragantino, né, e conseguiu um resultado ali dentro dos seus domínios muito importante por essa luta pela degola. E ainda tivemos o jogo do Palmeiras. E a tabela, galera, ficou dessa maneira que vocês estão vendo, né? Praticamente todas as equipes com jogos atrasados jogados, né? Temos poucas equipes com esses jogos atrasados agora. Agora temos ali o Palmeiras em segundo lugar com diferença de apenas 1 ponto pro Botafogo. Fortaleza com aquele empate meio que deu uma distanciada dos dois líderes. E o Flamengo também com a derrota acabou se distanciando em 10 pontos pro líder. O que a gente sabe que para 9 rodadas a 8 é muita coisa para poder tirar. O Inter encostou ali no São Paulo e no Flamengo, né? E no caso, como eu disse pra vocês, está ali na briga pela vaga direta nas competições sul-americanas. Já Bahia e Cruzeiro quase praticamente morreram abraçados, né? Pois o Cruzeiro ficou ali muito longe dessa distância, dessa briga, e o Bahia cada vez mais vê seus adversários se descolando. No meio da tabela, Atlético Mineiro, Vasco, Criciúma e Grêmio se deram bem, entre aspas, até porque o Grêmio e o Vasco perderam, né? Já Criciúma e Atlético Mineiro praticamente aí estão espantando de vez o risco de rebaixamento, e do 13º ali pra baixo, a galera dos 34 pontos pra baixo, rapaziada. Eu acho que quem se deu bem na rodada foi o Fluminense, que conseguiu um resultado que muitos poderiam dar como improvável, né? E conseguiu 33 pontos nessa briga contra a degola. E um dos jogos que agora o Fluminense tem é na terça-feira, onde ele joga esse jogo a menos que ele tem, se eu não me engano, com o Atlético Paranaense, um jogo decisivo de Campeonato Brasileiro, em que se o Fluminense vencer, ele vai praticamente se desgarrar dessa briga pela degola e vai ali tentar brigar por Sul-Americana, entre outras competições. Enfim, tá chegando o final do campeonato e tá ficando lindo, hein? Mas eu tô com medo, hein? E o meu fogão?
Mas falando em Botafogo, galera, zero tempo pra gente pensar, pois como eu disse pra vocês, terça-feira tem jogo do Flusão contra o Atlético Paranaense pra poder pagar essa rodada atrasada, e na terça-feira o Galão, que já se classificou para uma final, começa a disputa para a tentativa de uma outra final, a da Libertadores. Recebe em Belo Horizonte o River Plate num jogão de bola que vai acontecer ali às 9h30 da noite. Já na quarta-feira, manos, temos o meu Botafogo começando também a decisão da vaga para final, enfrentando o Peñarol no Newton Santos, numa partida que vai ser televisionada e eu acredito que vai ser uma das maiores audiências da TV brasileira nessa temporada. Mas enfim, meus queridos, deixe nos comentários aí tudo que você achou desse breve resumão que a gente passou aqui no Resenha. A ideia foi passar um pouquinho cada coisa pra gente trocar uma ideia, mas eu vou prometer pra vocês que eu vou fazer um vídeo muito top falando de um cara que ele tá de volta ao futebol, e isso pode impactar seleção brasileira, convocações, entre outros. Beleza? Muito obrigado a todos vocês, forte abraço a todos, se inscreve aí, dá aquela força pra gente. Tamo junto!